Queridos, muita alegria nós estamos recebendo hoje pastor Elias Brito. Ele é pastor lá da Igreja Presbiteriana da Conde da Boa Vista, ali no centro do Recife. Foi pastor também na cidade de Moreno, na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, igreja que eu trabalhei um ano antes de ir para a Igreja de Bom Conselho. E é uma alegria imensa para mim recebê-lo aqui nessa manhã, porque pastor Elias Brito foi assim um canal de providência enviado por Deus para a nossa família. Muitos irmãos, se não quase todos aqui, sabem que o período do seminário é um período muito difícil. Nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades. No dia 5 de dezembro, quando houve a minha formatura, eu fiquei assim, abismado e ao mesmo tempo sem acreditar que haviam se passado 10 anos de preparo. Passei 3 anos no IBN, como os irmãos sabem, depois mais 3 anos em um campo missionário, na igreja na verdade, lá na cidade de Sertânia, depois mais 4 anos no Recife fazendo bacharelado. Foi uma caminhada de 10 anos. E todos os anos foram difíceis, mas os últimos anos foram mais desafiadores. Com a chegada das 2 filhas, uma capital, sem recurso financeiro para manutenção do curso de aluguel e de toda a despesa que era altíssima no Recife, nós tivemos muitos desafios em ter que trabalhar, estudar e dar assistência a alguma igreja. E no último ano de seminário, eu pensei realmente em desistir. Nós estávamos em 2000, hoje nós estamos em 4, né, 23, 2022, na entrada de 2021 para 22, nós estávamos assim, num esgotamento mental, físico completo. E a gente assim estava extremamente triste, porque nós havíamos passado uma situação muito entristecedora em uma determinada igreja com um certo pastor, e nós ficamos assim, meu Deus do céu, o que é que o Senhor nos trouxe para essa cidade, para passar tanta dificuldade, tanto aperreio com a chegada de Esther, tanta luta, meu Deus do céu, tanto desafio, e nós estávamos exaustos com o corre-corre da cidade grande, trabalhando feito malucos para conseguir custear e pagar todas as despesas de curso, de aluguel, de manutenção, e sufocado pela agitação da capital, pois a gente morava no bairro da Madalena, ali próximo ao esporte, e a agitação do dia a dia. E aí Deus preparou uma igreja para nós, lá na cidade de Moreno. Preparou um pastor, que eu digo que não foi um pastor, foi um pai para nós, esse homem que está aqui. E preparou irmãos abençoados que prepararam um chalé para nós, no alto da serra, com a vista para as montanhas, que todos os dias quando eu estava lá, que acordava, abria os olhos assim e dizia, meu Deus do céu, como o Senhor me ama. Mesmo sem merecer, como Deus coloca gente na nossa vida para cuidar da gente e para fazer coisas que somente Deus poderia fazer. E foi assim que a gente conseguiu superar mais um ano e passarmos esse ano sendo consolados, reconfortados e muito bem cuidados por aqueles irmãos da igreja da Bela Vista, especialmente pelo pastor Elias Brito. Primeiro mês que eu comecei a trabalhar na Bela Vista, eu adoeci de Covid. E pastor Brito já... Ele não gosta de ser chamado de idoso, mas as cães denunciam. Pastor Brito saiu de casa, ele não dirige porque ele tem um problema na catarata, né, pastor? Pegou o Uber que está ali atrás, foi no meu apartamento, eu com Covid, fez uma feira, e eu fiquei assim, meu Deus, que homem é esse? Um idoso que sai de casa, se preocupando comigo que sou jovem, para trazer a feira para eu não ter que sair de casa por conta das minhas crianças. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, não, isso não é real. O que está acontecendo comigo não é real. Eu acho que a oferta, quando é muito, né? Como a história é. O santo desconfia, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Não, isso não é real, não. Mas era, irmãos, era. Era Deus levantando o pastor Brito para cuidar da gente e nos fortalecer no último ano de ministério. E aí hoje ele está aqui conosco, eu queria convidá-lo aqui à frente. E eu queria muito ter esse momento de agradecer a Deus, a Ele, diante da igreja que hoje estou pastoreando. Até porque, para mim, para Bom Conselho, eu tive que dizer um não a Ele. E pense como foi difícil dizer não ao pastor Elias Brito, porque ele confiava que eu ia permanecer na Bela Vista após a saída dele. Ele disse, olha, você vai para a igreja, eu vou sair e você vai permanecer lá. E estava tudo certo. Estava tudo certo. Mas, nos planos de Deus, eu deveria ir para Bom Conselho. Quando chegou assim um certo tempo que eu decidi ir para Bom Conselho, eu disse, agora, como é que eu vou dizer a pastor Elias que eu não vou continuar na Bela Vista ajudando ele? Olha,
foi assim um desafio, mas eu me lembro como hoje nós estávamos passando em frente ao quartel ali do Exército, na saída do Recife para Moreno. Eu disse, pastor, eu preciso conversar um negócio com o senhor. Eu disse, eu já sei, meu jovem, eu já sei. Você não permanecerá conosco. Eu disse, quem lhe contou, pastor? Isso eu já sabia, Deus já havia falado ao meu coração que o seu lugar não era aqui. Então eu quero hoje convidar o pastor Brito, orar por ele e agradecer publicamente, porque esse homem foi uma bênção de Deus na minha vida. Pastor Brito é casado com a irmã Edna, apaixonadérrimo por Edna. Pena que ela não pôde vir hoje. É um avô babão, vi falando dos netos, né? Mas é um servo consagrado, um abençoado que Deus tem usado por onde ele tem passado. Vamos orar por ele nesse instante? Pai amado, nós queremos te agradecer por este homem, ó Deus, que tanto nos abençoou. Agradecer ao Senhor porque através dele o Senhor fez a obra acontecer e os teus planos se cumpriram. E nós pedimos nesse instante que o Senhor use para, na ministração da palavra, falar aos nossos corações. Ser com ele, meu Pai, e com todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, eu quero agradecer primeiramente a confiança do meu querido ex-seminarista e hoje pastor, colega de ministério, o Rafael, a sua querida esposa, as duas filhas que praticamente eu vi nascer, e agradecer a esta igreja pela confiança que tiveram em que este momento fosse entregue para que eu pudesse falar um pouco da palavra de Deus para os irmãos. Mas antes, eu não gosto de elogios, eu fico todo encabulado. E quando eu começo a falar sobre certas coisas, a minha boca tende a entronchar, eu perco a fala, eu começo a chorar, eu sou muito emotivo, apesar da minha pouca idade, 70 anos de idade, ainda sou jovem, moro no 10º andar de um prédio, e pelo menos 2 vezes na semana eu subo os 10 andares, quase correndo, chego lá quase botando o coração pela boca. Mas, né, eu tenho preguiça, moro de frente para um grande parque chamado Sítio da Trindade, mas eu tenho preguiça de descer do prédio, atravessar a avenida e ir para o parque. Aí eu fico, o meu parque é os 10 andares da minha moradia. Mas, como disse o reverendo William, eu queria ele me substituindo. Eu conheci o reverendo William, que eu gosto de chamar carinhosamente de o Hernandinhos Dias Lopes do Nordeste. Uma bênção, apaixonante. E aí eu cheguei para o conselho e disse, olha, eu não quero pastor auxiliar, mas eu quero um seminarista bom mesmo, é um verdadeiro Hernandes. Aí um presbítero já conhecia o William e disse, o futuro pastor William, eu digo sim, ele está aprovado, pastor, pode trazer, é o vice-presidente do conselho. Foi uma tranquilidade, infelizmente só passou um ano. Eu queria passar o ministério pastoral para a igreja hoje com 115 membros, que ama demais essa família, o reverendo William. Infelizmente, eu costumo dizer que Deus tem há mais de 5 anos me contrariado à vontade. Porque há 5 anos eu disse, chega, pastor, 56 anos dentro de uma igreja, criei meus filhos na igreja, estou criando meus netos na igreja, privilegiando a igreja. Eu não tenho tempo para minha esposa, eu não tenho tempo para minha família, só que minha esposa é uma verdadeira pastora. Tem momentos que eu tenho que dizer, o pastor sou eu, fique aí no seu lugar como membro da igreja. Você é apenas a esposa do pastor. Mas Deus tem dito não. Eu digo, esse ano é o meu último ano. E Deus vem dizendo não há mais de 5 anos. E em 2022, eu trouxe um reverendo para no dia 23, ele assumir a igreja e Deus disse não. Aí foi quando eu entendi que bom conselho falava mais forte. E pela graça de Deus, eu estou com uma inveja santa, viu? Vocês hoje, eu sou pastor, como ele disse, da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, pastor auxiliar. E a igreja já foi a maior do estado de Pernambuco, mais de 1.000 membros. Hoje tem 135 membros. E pasmem, a idade média é 65 anos. Não temos jovens, não temos adolescentes e não temos crianças.
E eu fui chamado para revitalizar a igreja com 70 anos de idade. E até agora eu tenho levado a igreja a se colocar todos os domingos de manhã de joelhos antes de começarmos o culto. Joelho em terra. Porque eu entendo, se a igreja não dobra os seus joelhos em terra, jamais crescerá. Jamais o milagre acontecerá na vida do crente. Vocês creem nisso também? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, portanto. Nós vamos falar hoje sobre a santidade do crente espelhada na santidade de Deus. A santidade do crente espelhada na santidade de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Levíticos. Levítico capítulo 1. Pastor, quando faltar 10 minutos para o meu tempo acabar, me avise, porque eu saio cortando tudo. Levítico capítulo 11, capítulo 11, versículos 44 a 45. A santidade do crente espelhada na santidade de Deus. Todos acharam? Digam amém. Eu só consigo ler a Bíblia mesmo durante o dia assim, com a lunetazinha do celular. Vamos ler todos juntos, portanto, a palavra do Senhor, Levítico 11, versículos 44 e 45. Leiamos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos... Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Vamos baixar nossas frontes, querido Deus, que nesta manhã a tua santidade nos envolva. Que nesta manhã, Senhor Deus, possamos compreender a partir da tua palavra aquilo que tu queres para as nossas vidas. Nada mais, nada menos do que santidade. Mas, Senhor Deus, que a nossa santidade não seja uma santidade formada pelo nosso ego, uma santidade do ego humano, mas uma santidade que tem origem e se espelha na tua santidade, porque tu és santo. Tem misericórdia de nós, querido e amado Deus, e faz a tua vontade sobre nós nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Levítico é um livro acerca dos levitas. Essa é a razão do nome Levítico. Levítico, portanto, é um livro que fala dos levitas, das atividades do levita, daquilo que Deus fez através do povo de Deus, através dos levitas, principalmente o sacerdote. Aliás, o livro de Levíticos tem na figura do sacerdote o modelo que nós precisamos ter para nos aproximarmos de Deus. É através do modelo do sacerdote, de pureza, de santidade, de correção, de honestidade, de transparência e de obediência a Deus, que deveria ter um sacerdote quando se apresentava diante de Deus, para espelhar isso em nossas vidas, como povo santo de Deus. O livro de Levíticos, portanto, meus queridos e amados irmãos, ele apresenta um modelo de relacionamento. Mas que tipo de relacionamento? Do homem com Deus? Não. De Deus com o homem. A gente, muitas vezes, inclusive eu mesmo, pastor, não levava muito a sério a leitura de Levíticos. É interessante um pastor estar dizendo isso, né? Tem certos livros na Bíblia que, se a gente pudesse, e eu fico conformado e consolado, porque Lutero foi assim, Calvino foi assim, muitos dos grandes líderes da cristandade reformada também foram assim. Olhavam para alguns livros e diziam, não, mas depois Deus tocava
E Deus convencia da importância da toda a Escritura, principalmente daqueles livros que a gente acredita que Cantares de Salomão, essas coisas todas. E aí a gente começa a entender o quanto isso é importante para a vida do crente. Mas Levítico nos apresenta um código, não somente um código de ética, mas um código jurídico, um código civil e um código eclesiástico da vida do ser humano diante de Deus. Levítico nos abrange como um verdadeiro código ou manual de vida cristã, de vida de santidade na presença de Deus, permeando toda a nossa vida. Se você olhar direitinho, Levítico, a partir do capítulo 11 até o final do livro, ele estará apresentando aquilo como Deus quer que eu e você sejamos na sua presença. Como Deus quer que eu e você hajamos, pensemos, falemos, toda a nossa vida, desde a nossa vida pessoal, desde a nossa vida profissional, desde a nossa vida relacional e na sociedade como um todo, familiar, principalmente quando ele vai falar em um dos capítulos, se não me engano, no capítulo 12 ou 13, sobre a mulher, como a mulher deve ser, como a mulher deve agir durante o parto, e uma série de outras leis que Deus vai apresentando. Então, o livro de Levíticos, ele vem nos apresentando uma série de leis que vão nortear a vida deste povo. Mas por que Deus colocou isso? Porque Deus fez questão de escrever o livro de Levítico por causa da sua santidade. Por causa da sua santidade. Ele vai dizer no versículo 24, eu sou o Senhor vosso Deus. Essa é a primeira declaração. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não há deuses a não ser para o povo dele, o próprio e único Deus. Ele diz mais, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Essa é uma afirmação que muitas vezes eu e você, meus queridos irmãos, até mesmo pastores, não leva muito a sério no nosso dia a dia. Quando eu digo não leva muito a sério, não consegue viver isso. Consagração. Há umas 3 semanas atrás, uma senhora ligou para mim e disse, pastor, eu estou com um problema. Eu estou casada há muitos anos com um homem, há mais de 45 anos com um homem. Este homem é uma peste, é uma desgraça na minha vida. Eu já pensei, inclusive, mesmo com crente, matar este homem. Eu gostei da sinceridade dela. Como disse o reverendo William, eu sou apaixonado há 40 e poucos anos, eu tenho 40 anos de casado, há 43 anos, que eu sou apaixonado por uma menina que eu conheci quando eu tinha 13 anos, ela tinha 9, passamos 14 anos sem se ver. Quando nós nos vimos, foi para casar. E quando eu olhei para ela, disse, como ela continua linda. Como ela é linda. Até hoje eu tenho um retrato dela de frente para a nossa cama. Eu durmo e me acordo olhando para ela. Só que aquele retrato tem 18, ela tinha 18 anos, ela hoje está com 66. Aliás, 67, fez quarta-feira. E eu levei 2 dias propositalmente para botar nas redes sociais o quanto eu estava grato a Deus e ela ficou uma arara comigo. Foi uma verdadeira bomba atômica que caiu em cima de mim. Mas, esta mulher, às vezes, que eu sou apaixonado, que eu vivo para ela, para os nossos filhos, para a igreja do Senhor Jesus. Tem hora que eu peço, tem hora que eu tenho vontade, eu sei que ela está bem, mas tem hora que eu tenho vontade de pegá-la pelo pescoço e esganá-la. Aquela mulher, eu gostei daquela sinceridade. E aquela mulher disse, eu estou a ponto, já pensei várias vezes em matar o meu marido, pastor. Eu quase disse assim, deve ser uma peste. E incentivava aquela mulher a fazer isso, mas eu sou pastor. E eu preciso ser santo diante de Deus. Eu preciso exercer a minha santificação e principalmente agir de maneira santa diante de Deus, que é a nossa santidade.
E eu fiquei escutando e pedindo a misericórdia de Deus para não explodir também. Mas eu me lembrei de uma coisa que uma vez eu ouvi numa história. Um psicólogo foi convidado e uma mulher disse, eu vou matar uma determinada amiga minha porque ela está traindo a mim com o meu marido e eu resolvi matá-la. Só que a mulher adoeceu. Ela disse, o problema é que ela adoeceu e ela está querendo que eu vá cuidar dela. Está pensando, eu acho que eu vou aproveitar. Eu estou aqui com veneno para dar para ela. Aquele psicólogo olhou para aquela mulher, segundo a história, e disse, olha, faça o seguinte. Não a mate agora, não. Deixa para matar daqui a 30 dias. Eu disse, por quê? Porque a bichinha está lá doente, ela não pode, ela não tem como se defender. Então faça o seguinte, vai cuidando dela. Daqui a 30 dias, você mata ela, tá certo? E depois você volta para me dizer e faz de conta que você não fez nada. Eu não quero saber e vai embora, desaparece da minha filha. Depois de 30 dias ela voltou. E aquele psicólogo, quando viu aquela mulher entrando no seu consultório, disse, meu Deus, ela veio me dizer que matou a colega. E ela disse, aí? Ela disse, aqui está o veneno. Eu não usei. Por quê? Porque eu amo a minha amiga. E aquele psicólogo disse, foi por isso que eu mandei você, antes de matá-la, passar 30 dias cuidando dela. Às vezes a gente descobre coisas maravilhosas que nos levam a viver uma vida de santidade através das adversidades da vida, as mais diversas possíveis. O que Deus está dizendo aqui para o seu povo, queridos e amados, é, eu sou o vosso Deus. E sabe o que mais? Eu sou santo. E por isso Deus está dizendo, vós vos consagrareis. Sabe o que é se consagrar? É deixar tudo que é importante na minha vida para olhar para um determinado alvo, dizer, a partir de agora, o meu alvo principal, o meu objetivo principal, tudo aquilo que deve trazer a minha atenção é o meu Deus. É viver para o meu Deus, isso é consagrar a vida. E ele vai continuando. É porque eu sou santo. Vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu gostaria de adiantar um pouco aqui, devido à hora. Santo significa separado na Bíblia. Pode significar especial e principalmente diferente. Santo significa... Por que Deus é santo? Já parou para pensar por que Deus é santo? Esta mulher dizia o seguinte... Eu digo, mas a senhora não é crente? Ela disse, mas eu sei que eu não sou santa. E aquilo me preocupou. Uma pessoa crente dizendo que não é santa. E eu fiquei preocupado e deixei aquela mulher botar para fora toda a sua raiva, todo o seu rancor do seu marido, mas o que já passou agora a me preocupar é o fato dela dizer, eu não sou santa. E aí eu perguntei, o que é ser santo? É uma pessoa que não tem defeito, pastor. É uma pessoa que cuida dos outros, que ama acima de todos, é incapaz de ter uma raiva. Eu digo, então Deus não é santo, minha irmã. Ela, por quê? Porque ela está botando muita gente lá no inferno. Ela preparou um lugar para todos aqueles a quem ele não escolheu e reprovou na vida. E esse lugar chama-se inferno. E é um lugar de fogo ardente. Ela parou e disse, e pastor, o que é ser santo? Muitas vezes eu já tenho a ideia de santo, alguém sem defeito, alguém que faz milagres. Mas santo, na palavra de Deus, é ser separado. Deus é santo porque ele é separado de tudo. Deus está acima de tudo. Deus está acima da sua criação, Deus está acima de todo o universo, Deus está acima de todos nós, porque ele é único. Santo significa ser único. Santo significa ser especial. Santo significa ser diferente. Mas, principalmente, santo significa ser separado. Separado para quê? Deus vai olhar para o povo de Israel e vai dizer, quem és tu? Pequenininho, menor dos povos, insignificante. Mas foi a ti que eu escolhi
Foi a ti que eu trouxe para junto de mim. Foi a ti que eu te separei. Aí está. Eu sou santo porque Deus me separou para Ele. Deus nos separou para Ele. E a Ele, Deus vai dizer, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Já o versículo 25 complementa. Eu sou o Senhor, que faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um Deus que é santo. E Ele é santo porque Ele é único. Ele é santo porque Ele é especial. Ele é santo porque Ele é diferente de todos os outros deuses. Ele é o único Deus, Ele é vivo, Ele é uma pessoa, Ele é criador de todas as coisas, Ele mantém todas as coisas, e uma coisa maravilhosa. No final da sua criação, Ele olhou e resolveu fazer a mim e a você conforme a sua imagem. Perceba, queridos, que em toda a criação de Deus, nada foi feito segundo a imagem. Mas a mim e a você, Ele nos fez especiais. Ele nos fez separados de toda a sua criação. Até a forma como nós fomos criados foi diferente. O fiat lux, ou seja, o faça-se, não foi usado. Pelo menos no singular. Mas houve um momento em que Deus chamou o Filho, chamou o Espírito, façamos o homem segundo a nossa imagem. Até na criação do ser humano, Deus separou uma maneira diferente de nós sermos. Mas santo tem esse significado de separado, mas ao mesmo tempo, santo também nos leva a um outro princípio, que é o princípio da santificação. Eu quero passar rapidamente por isso, para que nós possamos entender melhor, obrigado, para que nós possamos entender melhor o sentido de santidade. Para entendermos realmente o que é santidade, precisamos entender o que é ser santo. E santo já vimos. Santo é ser separado. Santo é estar separado de todas as coisas. E quando se trata do povo de Deus, o povo de Deus é santo porque Deus nos tomou do mundo, nos tirou das profundezas do inferno para sermos o seu povo único, para sermos separados para Ele. Mas aí entra um outro processo, que é o processo da santificação. Se Deus nos chamou para ser santo, Deus nos santifica. E aí a Bíblia vai nos ensinar que o processo, se ser santo é uma decisão exclusiva, soberana de Deus, não tivemos nenhuma participação, aí entra o processo da santificação, que também é um ato exclusivo da soberania de Deus sobre nós. A santificação significa que quando eu fui separado por Deus, Ele me vai aperfeiçoar nesse processo de separação. Aí entra o processo de santificação. O processo de santificação, portanto, é o ato de Deus nos aperfeiçoando no nosso dia a dia para que nós cada vez mais nos pareçamos com Ele. E por último, chegamos então à questão da santidade. O que é santidade? Ser santo é o ato de Deus. Nós não temos participação. Na santificação, é Deus agindo em nós, através do seu Espírito, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e com a sua palavra, nos aperfeiçoando no conhecimento dEle, para que cada vez mais eu me pareça com Ele. É um ato soberano de Deus. Mas e a santidade? O que deveria ser a santidade? Pode falar alguma coisa? Para você, o que é a santidade? Já aprendemos o que é ser santo. Já aprendemos o que é a santificação. Mas e a santidade?
O que seria santidade? Um ato? Uma condição? Um posicionamento? Uma atitude? A santidade é o resultado daquilo que Deus vem fazendo no meu coração e no seu coração. Deus jamais exigiria de mim e de você sermos santos e vivermos em santidade de vida se Ele não estivesse nos aperfeiçoando nele. Se Ele não nos estivesse preparando, nos capacitando a viver esse processo de santificação progressiva na nossa vida, até que um dia sejamos também com Cristo glorificado. Sejamos, como diz o apóstolo João, como Ele é, Cristo Jesus. Isso é uma maravilha, não é? Então, uma santidade não é um processo, a santidade não é um ato isolado da soberania de Deus sobre nossas vidas, nos separando, mas a santidade é o resultado de tudo aquilo que Deus vem fazendo na minha vida e na sua vida, em termos práticos. É eu dizer não ao pecado, é eu dizer não a tudo aquilo que desagrada a Deus e a dizer sim a tudo aquilo que me aproxima cada vez mais da vontade de Deus. Isto é santidade, ou seja, viver conforme a vontade de Deus. Ficou bem claro? Então, se qualquer dia de semana dessa, lá em Bom Conselho, o pastor William chegar a dizer, vocês se lembram daquela palestra de santidade? Talvez eu não me lembro muito, mas o que é santidade na verdade? É a prática de uma vida santa, pura, segundo a vontade de Deus na vida de cada um de nós e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é viver em santidade. Por isso que eu não sou santo como Deus é santo, porque jamais seremos. Mas eu sou santo porque Deus me fez santo, me separou, me aperfeiçoa nele, minha santificação, e me capacita a viver uma vida de santidade na sua presença, longe do pecado. Dizendo não ao pecado. E aí nós temos dois grandes exemplos na Bíblia, um negativo e outro. Um é José. Quando a esposa do comandante se aparece na frente dele, se despe completamente e tenta levá-lo ao pecado, ele olha para aquele mulherão na sua frente e diz não, e sai correndo. Outro é Davi, que tem a mesma visão, agora da esposa do melhor amigo, do comandante dos seus exércitos. Olha para ela e em vez de fazer como José diz não ao pecado, ele se agrada de tudo aquilo que vê. Ali, o homem segundo o coração de Deus não estava agindo em santidade de vida. José, sim, agiu em santidade de vida, mas Davi estava dando um mau exemplo. Aliás, o homem segundo o coração de Deus foi um grande rei, um grande salmista, mas ao mesmo tempo um péssimo marido, um péssimo pai. Mas Deus, veja como esse Deus é maravilhoso. Ele permite que eu e você tenhamos o conhecimento das coisas negativas para que aprendamos com os erros do passado, para que naquilo que nós somos hoje, possamos ter condições de não agir erradamente, mas sim acertadamente diante do nosso Deus. Agora, Deus é santo, Deus é separado, e por causa do fato dele ser santo, o que é que Deus vai exigir de mim e de você? Que nós, portanto, sejamos também santos na sua presença e vivamos a nossa vida em pureza e santidade de vida. Aliás, esse é o objetivo de Deus. Que eu e você vivamos de maneira santa na sua presença. Isso tem dois viés. Primeiro, aprendermos a ser obedientes.
A santidade exige que eu e você sejamos obedientes à lei de Deus, à vontade de Deus. E a santidade exige que, ao sermos obedientes, nos tornemos puros e nos tornemos retos na presença do Senhor. Dito essas coisas, entramos então com uma questão introdutória. Entramos então na questão do nosso estudo de hoje. Afinal de contas, em que a nossa santidade vai espelhar a santidade de Deus? Em que a minha santidade vai então espelhar a santidade de Deus? Eu gostaria que você abrisse. Agora eu queria a participação de todos vocês. Vamos abrir nossas Bíblias. No Salmo de número 96. Salmo de número 96. Salmo de número 96, verso 9. E aí eu gostaria da participação de todos em conjunto. Salmo de número 96, verso 9. Leiamos todos. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Por que que Deus exige que eu e você vivamos em santidade de vida? Porque eu preciso adorar o seu santo nome. Adorar é diferente de louvar. Embora as duas coisas se mesclem para significar um único ato de adoração, mas adorar significa dobrar os seus joelhos. É quando eu e você caímos aos pés do Senhor, dobramos nosso joelho. Quando eu dobro o meu joelho, eu estou dizendo: Senhor, aqui está um verme na tua presença. E estou reconhecendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a majestade de Deus, o quanto Ele significa para mim e o quanto eu dependo da sua presença, do seu amor, do seu perdão e do agir de Deus na minha vida. Isso é adoração. É por isso que os orientais, quando vão adorar a Deus, principalmente os judeus, eles se dobram. Ainda hoje eles se dobram. Dobram os seus joelhos, colocam seu rosto em terra. E muitas vezes, na sua angústia diante de Deus, sentindo-se pecador, eles começam a jogar a terra sobre o seu corpo, reconhecendo a sua miserabilidade, o seu pecado e o quanto eles estão dependendo. O salmista está dizendo aqui: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Eu jamais poderia me apresentar diante de Deus para adorá-lo se a minha vida não estiver sendo de acordo com a vontade de Deus. A beleza da santidade de Deus, ou seja, a grandeza, o esplendor da santidade de Deus precisa estar refletido em mim para que este reflexo desta santidade possa me levar a adorar o Senhor. Por isso, o salmista está chamando a nossa atenção. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem agora em Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11. Não é uma pregação não, viu, meus amados irmãos? É mais um estudo. Eu fiquei na dúvida se vou pregar, se vou fazer um estudo. Versículo 11. Porque que Deus exige que eu viva uma vida de santidade? Como é que a minha vida de santidade deve espelhar a santidade de Deus? Êxodo capítulo 15, versículo 11. Vamos ler todos juntos. Ó Senhor, quem é como tu? Vamos lá? Êxodo 15, versículo 11.
atenção, queridos. Aqui está o Moisés fazendo uma pergunta. Ó Senhor, quem é? Quem no universo todo és como tu? Já imaginou Deus? Já pensou em pesar Deus? Já pensou em medir Deus? Alguns dias atrás, minha neta de 6 anos chegou para mim e disse: vô, você já viu a Deus? Pergunta difícil, né? Aí eu disse: como assim, minha filha? Eu estou lhe vendo. Deus, lá na escola, disse que Deus é espírito. Espírito diz que não se vê. A não ser quando é fantasma, né, vô? Aí eu disse: filha, mas você vê a Deus? Aí eu me lembrei daquele cântico antigo. Aliás, está de parabéns o conjunto aqui, porque me trouxe aquela saudade dos anos 80, 90, né? Não digo 70 para não espantar muita gente, mas 80, 90, né? Esses cânticos maravilhosos, Salto Cabo, Nanau, eu estou à vontade ali de soltar o esqueleto, mas eu digo, eu posso me quebrar aqui com essa nau aí, mas eu vejo Deus além do céu azul. Aquele corinho maravilhoso. E aí eu fiquei, sabe, filha, a gente não vê Deus em carne e osso, porque Deus realmente é espírito. Mas sabe o que é? Deus mora em meu coração, mora no seu coração. E porque Ele mora no meu coração e no seu coração, a gente pode sentir Deus. A gente pode perceber Deus. E aí quando a gente sente, quando a gente percebe e vê que Deus está em nós, é como se a gente estivesse vendo Deus. Aí ela olhou para mim e disse: não compreendi nada, vô, mas está tudo bem. Está tudo bem. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas quando eu crescer, né, como o senhor diz, eu vou compreender. Eu digo, eu espero que sim, vou orar também, minha filha. Então, queridos, o que o salmista está dizendo? Quem é Deus como tu? Quem é? Os grandes feitos, que Deus fez os grandes feitos que tu tens feito à vista do teu povo. Então Deus é esse Deus maravilhoso que é santo e exige que eu também seja santo e preciso viver de acordo com o ser santo que Ele é, numa vida de santidade. Então Deus está me chamando a atenção aqui para que eu perceba a sua grandeza, perceba a sua majestade. Mas por último, vamos lá para o Velho Testamento, o Novo Testamento. Após o livro de Hebreus, o livro de Tiago. Pastor, não esqueça, 10 minutos você me chama, viu? Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Todos acharam? Digo amém. Tiago 3,17, vamos ler? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, amável, plena de misericórdia. Então, veja aqui esse Deus maravilhoso. O apóstolo está dizendo, a sabedoria é primeiramente lá do alto. Que sabedoria é esta? Deus. Lá do alto ele está se referindo a Deus. Ele está chamando Deus de a sabedoria. Ela é primeiramente pura. Ou seja, nós olhamos para Deus, nós sentimos esse Deus e vemos que esse Deus é santo porque... E no ser santo, ele não tem nenhuma mancha, nenhuma sombra de maldade, de pecado, como eu e você temos. Por isso a nossa santidade, ou seja, a vida como eu e você precisamos viver diante de Deus, tem que ser uma vida de
santidade, espelhada na santidade de Deus, por causa daquilo que Deus é. Agora, para entendermos essa questão, aonde a minha santidade e a minha deve estar espelhada na santidade de Deus, nós precisamos ver a condição do homem. Quem éramos nós durante o pecado e o que Deus fez por nós na sua grande misericórdia e santidade. Portanto, a condição humana após o pecado de Adão. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 7. Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 7. Eu posso ir até 11? Ou não? Esse seu sim aí não foi muito legal, não. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 7. Nós não vamos ler, nós vamos passar rapidamente por ele, já que o pastor me olhou assim. Fala da corrupção do gênero humano. E o que é que ele vai nos ensinar? Deus olha para o homem, vê que o homem é mau em seus desígnios, né? E vai dizer que o espírito dele não estará mais nesse homem. Ou seja, o que é o homem? Ele é todo maldade. E a Bíblia vai chamar essa maldade exacerbada do homem de iniquidade. Ou seja, é o mal elevado a N potências. É exponencial. E por causa da maldade desse homem, Deus nos entregou as suas próprias imundícias. Ou seja, a sua própria iniquidade. Para quê? Para ser destruído. É o que nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 32, quando Paulo vai descrever depois, em todo o capítulo 1, a partir do versículo 18, tudo aquilo que o homem é e tem feito na presença de Deus, mas a partir do versículo 28, ele vai dizer, porque Deus, por causa disso, Deus entregou este homem cheio de maldade, cheio de pecado, a sua própria natureza má, a sua imundícia, a sua sujeira, com o fim de quê? Mais adiante ser destruído, castigo, o fogo eterno. Então essa, queridos, era a nossa condição, antes de nos tornarmos santos na presença de Deus, pela misericórdia e santidade de Deus em nossas vidas. Agora, o que foi que Deus fez conosco? O que foi que Deus fez para que eu pudesse ser exigido por Ele para viver em santidade de vida na presença dEle? A nossa condição era de iniquidade, a nossa condição era de pecado, a nossa condição era de mortos em nossos delitos e pecados, como diz Paulo lá em Efésios, mas aí entra a beleza da santidade de Deus em nossas vidas. Ele nos libertou de nossas iniquidades. Nós vamos ver isso lá em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. E ele fez isso através do Senhor Jesus Cristo. Ele vai e nos liberta, e ele faz isso através do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ler então, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Leiamos todos. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas
obras. Eu quero chamar a atenção aqui de duas coisas. Primeiro, eu preciso viver, e Deus exige isso de mim e de você, uma vida de santidade. Isso significa de pureza e de retidão na sua presença, porque fomos conquistados e capacitados através do sacrifício de Cristo na cruz. De Cristo na cruz. Foi Ele quem é Ele quem nos capacita. E Ele fez isso para comprar para si um povo santo. Um povo desejoso. Entenda aqui que a palavra aqui está dizendo desejoso de boas obras. E nós sabemos que boas obras na Bíblia nada mais, nada é do que fazer a vontade de Deus. Eu não sou bom porque eu nasci bom. Eu não faço coisas boas porque o meu coração é bom demais. Eu faço coisas boas, primeiro, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, querendo ou não, mesmo estando no pecado, ainda existe a imagem e semelhança de Deus, mas eu faço boas coisas, as obras que eu faço a partir de agora, por causa de Cristo Jesus na minha vida, são boas porque é Ele que me capacitou na cruz a fazer isso. Eu fui separado, eu fui conquistado, eu fui comprado para ser santo e preparado para uma vida de retidão. Mas eu quero também chamar a atenção dos irmãos para 1 Pedro. Estou já terminando. 1 Pedro. Estou cortando tudo que eu posso. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 15 a 16. Pedro, capítulo 1, versículos de 15 a 16. Vamos ler todos? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, se é santo aquele que nos salvou, se é santo aquele que nos conquistou, se é santo aquele que nos libertou, o que é que nós devemos fazer? Ser santo. E se eu sou santo, como deve ser o meu procedimento? Ou seja, como deve ser a minha vida? O meu dia a dia? Vida de santidade. Porque Ele é santo. Então, a minha santidade precisa espelhar a santidade de Deus. Nós somos filhos e herdeiros de um Deus que é santo. Ele é santo em sua essência, Ele é santo em todas as suas atitudes para conosco. Terminando. O que isso implica na nossa vida? O que é viver uma vida de santidade? Já vimos que santidade é o resultado do ato de aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. É Deus santo nos aperfeiçoando em sua santidade para que eu e você possamos praticar uma vida de santidade e ser santo. Então, se assim é, o que é que nós devemos fazer? Então, eu elenquei algumas coisas. Primeira coisa, devemos fazer de tudo para que a nossa vida seja uma vida de pureza na presença de Deus. Nós precisamos ser puros. Nós precisamos lutar pela pureza de nossas vidas na presença de Deus. E a pureza aí não significa falta de contaminação do mal, mas é viver uma vida longe do pecado. É aprender pela palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nós a dizer não ao pecado. Em outras palavras, precisamos aprender a ser disciplinados espiritualmente.
A disciplina espiritual é extremamente necessária. Ter uma vida de comunhão com Deus é o primeiro passo para que eu e você venhamos a aprender a viver uma vida de santidade. Porque cada vez mais que eu dobro meus joelhos em terra, cada vez mais que eu tenho uma comunhão com Deus íntima, cada vez mais que esta palavra maravilhosa penetra profundamente em meu ser, eu me purifico. Eu me aperfeiçoo. E eu me capacito cada vez a fazer a vontade de Deus. Segunda coisa, essa vida de pureza deve me levar a viver retamente. Esse retamente, novamente, significa fazer a vontade de Deus. Está dentro da vontade de Deus. Portanto, duas coisas mais. A vida de santidade, primeiramente, ela precisa expressar o meu íntimo. A minha vida de santidade precisa expressar o meu íntimo. O que significa íntimo? O meu caráter. O meu caráter. O crente precisa ter um caráter purificado pela ação da santidade de Deus em sua vida. Aquilo que Deus é, precisa me guiar. Precisa estar dentro de mim para que eu tenha um caráter puro na sua presença. Se você quiser analisar essa questão, Efésios 4, de 22 a 24. Nós não vamos ler agora. A vida de santidade também deve ser expressada no nosso exterior. Chamando a atenção, primeiro, eu preciso buscar uma vida de pureza, eu preciso viver uma vida de retidão, fazer aquilo que é certo, aquilo que é segundo a vontade de Deus, mas isso precisa estar enraizado em mim, no meu caráter, na minha essência humana. Afinal de contas, nós fomos transformados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Segundo, essa vida de santidade precisa ser expressada exteriormente. É a minha reputação na sociedade. É a minha reputação na vida familiar. É a minha reputação, aquilo que eu sou, aquilo como eu sou, dentro dos meus relacionamentos humanos. Então, se o meu íntimo, se o meu caráter não está purificado pela santidade de Deus, jamais o meu exterior irá expressar essa santidade de Deus na minha vida. É como as pessoas me veem, como as pessoas me olham, como eu me apresento diante destas pessoas. Eu só quero que você abra, por último, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Versículos de 3 a 7. 1 Tessalonicenses 4, versículos de 3 a 7. Para que a gente possa terminar. Primeira Tessalonicenses 4, versículos de 3 a 7. Todos acharam? Digam amém? Vamos ler todos juntos? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais porquanto Deus não nos chamou em pureza, e sim para a santificação.
santificação. Portanto, meus queridos e amados irmãos, viver a vida de santidade pressupõe que a vida de Deus, a santidade de Deus esteja na minha vida. E como ensina o livro de Levíticos, ela permeia toda a nossa vida. Todas as nossas entranhas, todas as nossas atividades, tudo aquilo que eu faço neste mundo precisa, desde a forma de me vestir, desde a forma, aquilo que eu como, até mesmo a minha vida íntima, sexual com a minha esposa. E pasmem, tem muito crente aí querendo inovar, né? Trazendo coisas lá de fora para a vida conjugal. Tenho 2 minutos? Eu conheço 3 pastores que são amigos meus e alguns outros presbíteros. Somos um grande grupo que nos relacionamos há mais de 40 anos. E uma vez, 2 desses pastores, os 3 estavam indo, mas 2 chegaram para mim e disse: amanhã vamos para o tal restaurante que a gente se reúne hoje em casa, porque o restaurante ficou muito caro. Aí, uma vez por mês, a gente reúne, vamos lá. Mas antes, porque depois do restaurante, nós vamos lá naquela loja que fica no final daquela rua, pertinho do restaurante. Eu olhei e disse: mas aquela loja não é uma sex shop? Aí ele disse: é. Mas olha, eu e fulana, que é a esposa dele, fomos lá a semana passada, compramos uns objetos, olha, é maravilhoso. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, aí eu disse: vai? Ela disse: o quê? Cê é besta não? Aí eu fiquei rindo, aí eu disse: olha, tô fora. A resposta de um deles: ih, rapaz, estás querendo ser santo demais, é? Vem de pastores. Veio de pastores. Infelizmente, nem sempre estamos vivendo a santidade de Deus na nossa vida. E por que isso? Porque estamos relativizando o ser de Deus na nossa vida como crentes. Estamos esquecendo de olhar para a santidade dele, de vislumbrar o Deus santo que ele é. E quando isso acontece, eu começo a olhar demasiadamente para os lados, e vou lhe contar uma coisa: cada vez mais o mundo está mais especializado em tirar a gente da nossa pureza e santidade diante de Deus. A minha oração é que nesta manhã Deus possa estar despertando a mim e a você para não apenas em uma área, mas em todas as áreas, não apenas em algumas coisas, mas em todas as coisas, até nos pequenos detalhes de uma vestimenta. A minha vida de santidade espelhe a santidade de Deus. Stay